Hej, 8 februar 2019, episoden 2. Não, tens de dizer isso em português, vá lá. 8 de fevereiro de 2019, episódio 2. Ok. Já Episódio 2? Ah, sim. Sim, já gravamos o... É o terceiro episódio, mas é o episódio 2. Exato, porque decidimos que o primeiro episódio seria o episódio 0. Ok. Por acaso não me lembro se no início desse episódio dissemos se eu disse episódio 0 ou episódio 1. Mas pronto. Também não me lembro. E então, como é que está o teu norueguês? Acho que vai evoluindo com calma e paciência. Mas isso começou por a ensinar essas coisas, as datas e tal? Não, tipo, o livro não começou assim, pelo menos. Mas já vi meses em... Por acaso não foi num livro, foi já no YouTube, quando andei a ver uns vídeos. Tinha lá vídeos sobre os meses do ano, os dias, coisas assim. Ok. E como é que é? Fevereiro? Februar. Até é parecido. É. E episódio também é parecido. Episódio. Pronto, está bem. Tem algumas coisas parecidas, mais com o inglês, naturalmente. Mas tem algumas coisas parecidas. Ok. Vai. Então? Queres que eu comece? Sim. Queres que eu comece pelo quê? Pelo que quiseres, isto não... Pronto. Então, se calhar vou começar por falar do Ayrton Senna. Sim. Porque tu já apresentaste a toda a gente o teu ídolo, alguém que o teu ai, como é que tu dizes? O teu mestre. Sim. E eu, pronto, Ayrton Senna não é para mim um mestre de todo, mas é alguém que eu admiro bastante. E não sei se conheces a história dele. Pá, sei que era bastante bom e que morreu. É só isso que eu sei. Que teve um acidente, já viu o acidente? Sim. E... Não, o acidente não é bonito. Isso não me lembro demais. Acho que foi só isso. Só isso que eu sei. Sim, ele ganhou 3 campeonatos do mundo de Fórmula 1 nos cerca, acho que foram 10 anos que ele competiu na Fórmula 1, mais ou menos. E morreu a 1 de maio de 94, nasceu a 21 de março de 1960. Sim. E entretanto, na sua carreira de Fórmula 1, conseguiu a pole position em 65 corridas. O que é a pole position no primeiro lugar? É na qualificatória, ou seja, sair na grelha de partida, sair sim, okay. do primeiro lugar. Isso é um recorde, é isso? Acho que já não é um recorde, mas é um valor bastante alto e bastante bom. Ok. Porque ele tinha quantos anos quando morreu? Tinha 34. Mas isso numa carreira de Fórmula 1 é início, é mais para o fim, é o quê? Já começa a ser assim... é como nos outros esportes então? Exato. Já começa a ter uma certa idade. Por acaso não sei com que idade o Schumacher se retirou. Mas sim, 34 já começam a ser um bocado... Ok, muito bem. Velhotes. E depois tens os Kimi Raikkonens que conseguem, que já, por acaso nem sei, acho que ele é capaz de já estar nos 40 e está lá pronto para as curvas. Mas pronto, basicamente o Ayrton Senna era um excelente piloto. Ele, toda a gente o dizia, ele era um completo mestre em piso molhado e na chuva. E a primeira corrida que ele ganhou foi em Portugal, em 1985, sim, no Autódromo do Estoril. E
Ele começou no karting com cerca de 4 anos, se não me engano, patrocinado entre aspas pelo pai, que é como a maioria deles começam. Ele era conhecido por ser bastante. Era. Não é violento. Ruthless. Era bastante. Sim. Era. Não é sem escrúpulos, é um bocado do género de. Se tu estás entre mim e a vitória, esquece. Já foste. Pois. Pronto, era um bocado. Por várias vezes ele pôs o punhado de adversários, tipo. Por exemplo, tinhas a entrada de uma curva e tinhas a pessoa que ia à frente dele que tinha a linha a suposta linha de corrida, a racing line, e ele punha-se entre a pessoa e a curva a testar, para saber se eles o iam deixar passar e evitar um acidente ou se iam lutar. Pois. E basicamente ele puxava os adversários assim. E conseguia voltas de qualificatória que eram coisas completamente absurdas. Em 1988, é uma história interessante, em 1988 ele estava no Mónaco, a fazer a corrida do Mónaco, estava à frente da corrida. Sim. E tinha um avanço para aí de quase 1 minuto. Um avanço sobre o segundo de quase uma volta. E estava completamente no que se chama o flow, estava já fora bem da sua noção de consciente do que é que estava a fazer, estava completamente. Parecia que estava a fluir, literalmente. Sim. E depois contactaram-no a equipe contactou-o pelo rádio para lhe dizer tipo: abranda, calma, tens tempo, não precisas estar a puxar tanto, e ele teve um acidente. Desconcentraram. Pois. E pronto, e depois lá está, o outro ganhou a corrida. Pois. Mas o fim de semana em que ele morreu foi um fim de semana bastante trágico para a Fórmula 1. Foi o fim de semana em que morreram 2 dos últimos 3 pilotos que morreram devido a um acidente na Fórmula 1. Sendo que o último foi recentemente, em 2014, o Jules Bianchi. Comparativamente com 94, mas ele não morreu logo no evento, morreu um ano mais tarde, mas foi de complicações. E no fim de semana em que o Ayrton Senna morreu, já tinha morrido um novato, o Ratzenberger, que é austríaco, se não me engano. E o... É um hambúrguer de rato. Sim, morreu, acho que foi no sábado, na qualificatória. Sim. E o Ayrton Senna morreu no domingo, mesmo na corrida. Acho que estava à frente da corrida, se não me engano. À frente do Schumacher. Foi o Schumacher que depois acabou por ganhar a corrida. E foi um fim de semana horrível. Na sexta-feira tinha havido um acidente com o protegido do Ayrton Senna, o Rubens Barrichello. E no sábado morreu o Ratzenberger e no domingo morreu o Ayrton Senna. Mas o que eu me lembro, a pista não foi já fechada ou uma coisa assim? Não, a pista foi remodelada depois, que é o autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, perto de Bolonha. Sim. Não sei se ouviste falar. Sim. E o autódromo, depois desse acidente, foi remodelado precisamente para... Mas o acidente dele nem teve a ver com a pista, foi um parafuso, não foi? Há várias teorias. Dizem que foi a coluna de direção, há quem diga que foi um parafuso, falha técnica, pode ter sido erro humano. Mas a verdade é que ele saiu da pista a 310 km por hora e antes de embater na parede, no muro, conseguiu reduzir a velocidade para 218. Sim, mas pronto, estava a dizer que não tinha a ver com a pista, mas pode ter a ver, porque a pista tem que proteger o dos impactos e tal. Pode estar, tem de ser... pode estar mal construída,
Pronto, para evitar Sim. impactos fortes. Um bom exemplo disso é a pista do Nürburgring, que é conhecida como o Inferno Verde, Uhum. que é uma pista de... acho que é... tenho ideia que é 22 km a volta, mas não tenho Isso é certeza. muito ou pouco? É Não sei. mesmo muito. Ah, ok. A maioria das pistas têm tipo 5, 6 km. 7 ou 8 já é muito. Ok. E demora isto, tipo, demorar 2 minutos ou 3 a fazer uma volta numa pista com um bom carro é muito. Uhum. No Nürburgring demoras com um bom carro. Se conseguires fazer uma volta em menos de 10 minutos, já estás a fazer Ok. uma boa coisa. Ok. No Nürburgring o recorde da volta mais rápida é tipo 6 minutos. Uhum. Ok. É uma pista extremamente perigosa. Mas É sim, uma que é numa ilha? Não, é na Alemanha. Ok. Curiosamente, podes chegar lá à entrada, pagas acho que é tipo 40 € com qualquer carro que tu tenhas e podes ir dar uma volta. Ah, pronto, está bem. Mas se fores com um Fiat, aquilo não há problema. Não, se calhar é pior. Não, o Fiat não alcança essas velocidades. Mas se calhar não te protege quando chegas a... Não, mas não te espetas com o Fiat, vá lá. Acredita que há lá muito sítio para se espetar. Ah, sim. Mas ia Pronto. dizer o quê? Ah, sim, continua. Mas sim, tenho uma concluindo só um bocado a história, Uhum. o que mais me impressiona sobre a história do Ayrton Senna não foi propriamente a morte dele, que sim foi trágica, porque ele de facto morreu muito cedo, mas foi depois a reação que todo o mundo, tanto do desporto automóvel como o próprio Brasil, teve à sua morte. No Brasil foi declarado... Ele teve um funeral com honras militares, foi declarado 3 dias de luto, e foi 1 milhão de pessoas, acho que foi 1 milhão de pessoas que estava no percurso funeral que o caixão fez. Foi tipo uma demonstração de luto nacional, que algo completamente fora do normal. E o funeral dele foi lá montes de nomes da Fórmula 1 e Sim. foi bastante emotivo. Eu senti-me bastante emocionado ao ler sobre isso. Um facto curioso, na corrida seguinte, que foi em Mónaco, a FIA, a Federação Internacional do Automóvel, decidiu que ninguém ia ocupar os 2 primeiros lugares da grelha de partida, e pintaram esses 2 lugares com as cores da bandeira brasileira e austríaca, ok. em honra dos 2 que morreram. Sim. Do Ratzenberger e do Senna. Sim. Que foi um gesto engraçado. Mas houve muita polémica em volta da morte dele, porque ele pode ter morrido, ele levou vários impactos, pelo menos 3 coisas, acho eu, que o impactaram no capacete, então qualquer uma das 3 poderia tê-lo morto. Mas ele morreu do quê? Sabe-se? Foi de um impacto, se não me engano. Foi algo... Eu, por acaso, agora na Wikipédia está lá a secção da autópsia, eu por acaso não li, por isso agora não me lembro, mas acho que foi disso. Ok. Ele já estava morto, em princípio não, mas tipo, provavelmente já tinha morte cerebral quando o tiraram do carro. Ok. E foi assistido por esse sim, provavelmente um ídolo meu, mais orientado para a nossa área, que eu agora vou... agora vou dar a derradeira pista. Diz. O professor Sid Watkins, que é um neurocirurgião, que durante anos foi o médico assistente em todas as corridas da Fórmula 1. Ok. Presumo que não tenhas visto na página em português, para não? Não. Mas provavelmente também tem a informação... Não diz. Autópsia não diz aqui. Morte, teorias das conspirações. Clica mesmo em morte. Não, eu já fui, não tem. Aqui deve ter. Death...
Olha, também não. Então onde é que estava? Vai lá, desce. Anda um bocado para baixo. Ainda, pera, sobe um bocado. Sobe. Mesmo para o início ia estar aqui. Death of Ayrton Senna. Ok. Aí quase certeza que está. Sim. Está ali, autópsia. Ok. Mas pronto, continua. E aí pronto, acho que é isso que eu me consigo lembrar que tenho a dizer. Foi bastante forte. Ok. Mas pronto, só uma coisa que é. Quer dizer, nós já nascemos depois dele ter morrido, não é? Sim. Enfim, já é um bocado difícil de ter noção do que é que ele era e representava, pronto. Que as pessoas ficaram. Tipo, pronto, eu sei bastante pessoas que gostavam de Fórmula 1 e deixaram de ver Fórmula 1 por causa disso. Sim, já ouvi dizer disso. Isso é, enfim. Mas pronto, mas uma coisa que eu queria perguntar, que era sobre a Fórmula 1, imagino eu que em alguma altura deve ter havido uma explosão da tecnologia dos motores e dessas coisas todas e que fez com que os tempos, tipo, sei lá, os recordes Começassem a... diminuíssem muito. Sim. E agora deve ter estabilizado, como estabiliza sempre, não é? Mas Sim. continua a diminuir, continuam-se a bater os recordes. Vão-se batendo. Ok. Até porque de ano para ano eles mudam as regulamentações sobre as quais os carros têm de ser construídos. E, por exemplo, eu lembro-me que o ano passado houve bastantes recordes a serem batidos porque os carros de repente foram bastante mais rápidos do que eram. Ok. Porque davam um bocadinho mais de liberdade. Sim. As equipas conseguiam ter melhores tempos. Mas sim, quando começaram de repente a ter motores turbo ou quando de repente começaram a utilizar a aerodinâmica, aquilo foi... Havia sempre... Sim. Houve uma Sim. explosão. Isso e a morte dos pilotos, que sempre foi algo bastante dramático. Olha, por acaso estava aqui, sabes quem é que é o Pinto da Costa? Mas não o Pinto da Costa do Porto, o irmão. Então não sei quem é. Pronto, sabes o Pinto da Costa, já? Não? Sim, que é o do Porto, certo? Sim. Deixa eu ver, só parece. Exato. Este é o presidente do Porto, Jorge Nuno. E se tu fores aqui, é muito interessante. Se fores aos irmãos, que agora desapareceram, não sei porquê. Onde é que está o irmão? Não está. Espera aí. Se fores aqui aos irmãos, José Eduardo Pinto da Costa, é quem? Não sabes? Este barbudo. Eu acho que já vi essa cara. Pronto. É se calhar o mais conhecido do médico legista em Portugal. Pronto. Sim. E então ele Ele está... participou da autópsia do... Não, mas está a falar sobre isso. Não sei porquê, mas devem ter convidado para ele falar. Of the Oporto. É estranho, mas é. Em inglês, Porto diz-se Oporto. Faz muito sentido, mas pronto. Também não. Pronto, tenho que então dizer que de um ponto de vista ético foi um bocado incorreto a abordagem porque manteram-no vivo mesmo com morte cerebral. Sim. Pronto. Sim, porque houve também essa polémica de que ele... Porque supostamente, segundo a lei italiana, se houvesse uma morte Sim, no evento, eles tinham que cancelar um evento. Pois. E assim, tipo, mantiveram-no vivo. Ele tecnicamente não morreu no evento, então o evento continuou. Exato. E houve um bocado essa coisa de não terem cancelado a a corrida. autópsia mostrou que o embate resultou em várias fraturas na base do crânio. O que, pronto, enfim, fez uma fratura na testa, aqui na parte frontal, e a artéria temporal também foi. Basicamente não havia grande hipótese de... It is possible to... claro, sim. The process is known as putting the patient on... Já foi um acidente violento. Sim, pronto, ok. Tá bom. Muito bem. Então, agora eu já falei, andei aqui a dizer não, mas acho que coisas. sim, acho que pronto.
Mas isso é interessante, que é o do... Eu penso sempre nisso, não é? Que é... Há de haver uma altura em que os recordes têm que estabilizar, não é? Sim, porque há de haver um limite. Há um limite. Onde não consegues passar. Mas pronto, se calhar ainda falta. Tipo, Talvez. O que é mais impressionante é a evolução dos 100 metros, por exemplo. Sabes? 100 do metros atletismo. de sprint, sim. Que é o do Aquilo é ridículo. Bolt, Sim, é do Usain. Mas é ridículo porque aquilo antigamente era tipo 15 segundos. O gajo agora é menos de 10, não é? E sim. O Usain ainda, acho que ninguém ainda fez menos que 8, que 9. Mas ele fez. Ok, quanto é que ele fez? Ele fez. Shit. Está aqui. 9,58. Foi só um bocadinho abaixo. Mas ele não foi o primeiro a fazer menos de 10? Ou foi? Ou será que estou a fazer confusão? Não. Não sei. Esse estranho, não sei. Não, mas sim, tens razão. Por exemplo, há cá estávamos a falar do Nürburgring. E eu acho que os recordes do Nürburgring vão descendo. Okay. Mas o recorde absoluto foi batido o ano passado e já não era batido há 20 e tal anos. Sim. De facto, ou seja, demonstra que houve ali uma certa estabilização. Porque tem sim, nessa pista, o que é batido é categorias de recordes. Sim. Não, mas tem que ser, tem que haver uma... Enfim, quando há uma revolução qualquer ou surgem novas tecnologias, novos modos de treinar, novos equipamentos, de certeza que há ali um aumentar. Mas sim. Onde é que está? What the fuck? Atletismo nos jogos? Não, eu quero ver. É as estatísticas dos 100 metros. Então procura 100 metros de sprint. Se calhar consegues chegar lá mais. Sim. Não sei se chama assim, mas... 100 metros... Sprint. Sim, deve ser assim, não é? Exato. Rasos, 100 metros rasos, pronto. Mas pronto, é isso. Só que depois chegas a um estado em que, mesmo com as metodologias de treino no máximo, mesmo com a alimentação, mesmo com anos e anos, tem que estabilizar. Acho que agora já deve ser tudo. Os atletas de alta competição já são todos assim, já têm isso tudo. Depois aí só consegues bater se vier. Quem é que vai bater o recorde do Bolt? Tem que ser outro animal desses. Exato. Porque... Sim, mas é verdade. Essa é a verdade. O Bolt estava num nível muito acima, porque ele até, não sei se te lembras, numa das corridas ele até abriu os braços antes de acabar e tal. Estava com muito avanço. E bateu o recorde. A abrir os braços. Tipo, a festejar já. Portanto, tem que ser um animal desses, mas pronto. É como o Phelps. O Phelps era um gajo que acabava uma prova, estava a dar aquela volta assim à piscina, lá a festejar, e chamavam-no para ir fazer outra. E ele ia e ganhava outra vez. Nos últimos Jogos Olímpicos ele fez uma corrida e depois foi fazer os estafetas. Sim, mas pronto, mas agora na última já foi mais tranquilo. Mas naquela em que ele fez... Não sei quantos. Deve ter sido 2008. Sim. Ele fazia tudo. Fazia todos os dias. Sim, mais do que uma. E medalhas de ouro. E pronto. Acho que foi em 2008 que ele teve mais medalhas de ouro. Onde é que está aqui o... isso é só até 76. Ok. Pronto. Ok, sou burro. Ok, sou burro. Porque eu estava a pensar que isto era 9 segundos. E não sei porque eu pensava que este 58 era... Percebes? 58 tipo abaixo do 60. Sim, porque isso já são décimas. Mas aqui já é décimas, portanto é 9 e é mesmo 9,5. Exato. Ok, então assim já faz mais sentido. Já faz sentido. Uma vez o homem bateu o recorde para 9,72 e depois para 9,68 e depois para 9,58. E está assim em 9,58. E depois estão aqui uns anulados por doping. Que é sempre isso, pronto. Mas por exemplo, em 76... Não é 76, olha. Porquê é que diz aqui 68? Isso não é 68. Enfim, não sei. Pronto, 9,93, 9,93, 9,93, 9,90, 9,90, 9,86, 9,85. Depois de repente... É sempre uma... Sim, uma descida gradual.
Pronto, mas tem que haver um limite, não é? Sim. Tipo, senão um dia é um segundo. Sim. Acaba, não dá. Mas pronto. Mas depois tens o salto em comprimento. Já viste o salto em comprimento? É tipo... Acho que é 18, ok. E foi há imensos anos um gajo qualquer que se lembrou de saltar conseguiu de uma maneira e depois diferente. nunca mais ninguém conseguiu. Tipo, o recorde já é bué, parece, acho que já é bué antigo. E, por exemplo, o Nelson Évora nunca conseguiu. Shit. Acho que é 18. Acho que é tipo assim uma coisa... Enfim, não dá para alcançar. Yeah. Mas, por acaso é isso. Onde é que está? Ora bem, nos homens... pois, mas não é este. É o triplo salto. É o triplo. Do Nelson é o triplo. Pois é. Triplo. Hoje, no podcast... sim, hoje é uma coisa de... Exato, não vês? Foi 18 em 95. Afinal, não foi assim há tantos anos como eu pensava. Mesmo assim já foi há algum tempo. E depois, nunca mais conseguiram bater. Depois, houve que chegar... Tipo, aqui nem aparece o... Ou foi este, se calhar foi este em 88, que fez 18. E depois, durante o tempo, também não conseguiram. Enfim, não sei. Mas pronto, o recorde, não vês, está... Já lá está há algum tempo. Pois está há muito tempo. E mesmo no das mulheres... Já lá está há 20 anos. Sim. E no das mulheres também já está desde 95. 15 metros e 50. E então não conseguem bater. Olha aqui o nosso. Nelson Évora. Ganhou uma medalha de ouro com 17,67. Estás a ver? Comparado com os... Com menos quase 1 metro do que o outro. E não é bem 1 metro, 60 centímetros. E conseguiu, pronto. Muito interessante, muito interessante. Nelson Évora, aqui está. É o segundo melhor lusófono. O melhor, tipo, com a melhor marca de sempre. Uhum. Nice. Olha, a Patrícia Mamona também está aqui. Ai não, ok, já sei o que é que isto está. Não, afinal não é o segundo melhor lusófono. Esta tabela engana. Está a dizer os melhores de cada país. Da lusofonia. Sim, da lusofonia. Pronto. Em Portugal, Nelson Évora e a Patrícia Mamona. Não, mas tecnicamente está correto, lusófono. Não, mas não é isso, sim, mas o que eu estava a dizer é que o Nelson tinha sido o segundo, era o segundo melhor, porque aparecia aqui em segundo, mas não é, isto está por países, não sei se é o segundo, se é o terceiro. Okay. Pode haver outro brasileiro que tenha sido melhor que ele e não aparece aqui, percebes? Ok. Porque isso aqui está, pronto, estamos a ficar sem tempo. Mas foi um pod de desporto. Quase que agora ficava mal eu... Não, podes terminar. Não, a frase que eu tinha é um bocado... Quer dizer, posso. Mas tem mais a ver com aquilo que falámos no outro dia, quando fomos às compras. Já nem sei, mas podes terminar com o que quiseres. Mas se calhar o que eu vou fazer é vou pôr aqui uma coisa a dar. Eu tinha aqui os fones só para saber exatamente em que ponto é que isto era para pôr. O que é que vais pôr a dar? Se calhar conseguimos... Espera. Se calhar mais fácil era tipo pormos o... Tenho ali um livro dele, não sei se foi o último que fui buscar, que é a Jangada de Pedra. Que é boa. Já agora vou dizer este conceito, só este recomendação cultural, que é um dia a Península Ibérica, isto é claramente Saramago, né? Separa-se da Europa. Eu já ouvi falar disso. E pronto, o resto eu não sei. Ok, já percebi o nome. É Jangada de Pedra e separa-se da Europa e pronto, e começa pelo Oceano Louco. Mas acho que vai parar a um sítio, também deve ter uma mensagem, deve ter um sentido, só que eu não sei onde é que ele vai parar ainda. E vai passar os 30 minutos, mas pronto, vai aos 35. E bué engraçado. E já agora também acabei a Caverna, lembras-te da Caverna? E nunca tinha pensado o que é a Caverna, e é a tocar na alegoria da caverna. Vai ligar à alegoria da caverna, lembras da alegoria da caverna? Sim, lembro. No próximo podemos falar disso, é uma coisa que eu gostei bué. Ok. Mas pronto, então se quiser, se calhar pomos isto, e são para aí 3 minutos ou 4. Então põe isso. E depois tu dizes a tua frase e termina? Minha frase também. Não é uma frase, é um texto. Mas pronto, espero que se ouça. Onde é que tens as colunas do bicho? As colunas, não sei.
Onde é que sai o som? É de lado? Não sei. Não, mas deve-se ouvir. Tem que se ouvir. Vai estar bem alto. Que eu pus isto quase... Sim, eu já virei. Agora não se deve ouvir a nós. Sim. Também. 1, 2... Eu creio que não, eu creio que não seria a pessoa que sou, independentemente do... Se não se ouvir, depois cortas isto e metes o som... É mais fácil. Se calhar é o mais seguro. Sim, mas pronto. Está. boa pessoa ou má pessoa. Eu creio que não, e de resto quando eu falo, enfim, nestas coisas sempre há alguma comoção que eu nem sempre sou capaz de manter em limites aceitáveis, porque penso que eu não seria a pessoa que eu sou se não tivesse passado, enfim, pela experiência de viver com esses dois velhos e viver com eles como eles eram, com aquilo que, como viviam, digamos, a vida. E esse episódio e também o outro, que os meus avós, eram os avós maternos, viviam de criar porcos. E acontecia, no inverno, que certos bacurinhos mais frágeis, enfim, podiam, com o frio, a geada e tudo isso, enfim, podiam morrer. E para que isso não acontecesse, no fundo, o que eles estavam a fazer, o meu avô e a minha avó, era a defender o seu ganho-pão. Levavam os 2 ou 3 ou 4 báculos mais frágeis, mais delicados, para a sua própria cama. Quer dizer, eu venho de uma família em que se dormiu com os porcos na cama dos humanos, como se fossem filhos. E quando muitos anos depois, o meu avô teve um pequeno acidente vascular, que naquela altura parecia ser uma coisa sem grande gravidade, mas ele intuiu que não voltaria à Terra. E teve que vir a Lisboa. E teve que vir para Lisboa, e antes disso, no quintal que tinha, um pequeno quintal da aldeia, né? Com 2 ou 3 figueiras, 2 ou 3 oliveiras, ou 2 ou 3 árvores de fruto mais, ele foi dar bem árvore, abraçando-se a cada uma delas. Um analfabeto, nem sequer era um homem de quem se pudesse dizer, ele que está um coração sensível. Não sei se ele tinha um coração sensível, acho que sim. Mas era um pobre analfabeto, pastor de gado. E vai abraçado, como qualquer pessoa que realmente tem uma sensibilidade de tal ordem, que reconhece nas árvores que plantou seres a quem aquele próprio está ligado, vai despedir-se deles, abraçado e chorando, porque sabia que não voltaria. Se uma pessoa viveu experiências como estas, e sobretudo se as não esqueceu, e sobretudo se não as quis esquecer, como é o meu caso, isso forma uma pessoa. É também... Pomba. O mestre. Vai, vira isso para ti. Sim, agora temos de volta. Pedimos desculpa pelos sons. Sim. Então, eu agora, não querendo imitar a pessoa que originalmente deu este discurso, também talvez podia pôr o discurso, mas vou tentar dizê-lo. Vai ser em inglês, peço desculpa já por isso. Podemos pôr uma tradução depois na descrição. Talvez. Tá bem, pode ser. Okay. My goodness, don't you remember when you went first to school? You went to kindergarten. And in kindergarten, the idea was to push along so that you could get to first grade. And then push along so that you could get to second grade, third grade, and so on, going up and up, up and up. Then you went to high school. This was a great transition in life. And all the pressure is being put on. You must get ahead. You must go up the grades and finally be good enough to go to college. And then you get to college. You're still going step by step, up to the great moment in which you are ready to go out into the world. And then when you get out into this famous world, comes the struggle for success and profession of business. Mm-hmm. And then suddenly, when you're about 40 or 45 years old, in the middle of life, you wake up one day and say, I've arrived. And while it is of tremendous use for us to be able to look ahead and to plan, there's no use planning for a future, which when you get to it, and it becomes the present, you won't be there. You'll be living in some other future which hasn't yet arrived. And so, in this way, one is never able to actually inherit and enjoy the fruits of one's actions. You can't live at all. So, the conclusion is, you can't live at all.
unless you can live fully now. Ok. Enfim. Alan Watts. Quem é que é esse senhor? Um filósofo britânico dos anos 50. Ok. Essa frase é um bocado estranha. Qual? Filósofo britânico. Porquê? Não tem bons filósofos. Pronto, tá bem. Os Mas bons é- filósofos mas este- não são dos países anglo-saxónicos. Não, mas ele... Eu gosto... Sim, ok. Dos- Não estou a que ele dizer. diz. Pronto, isto é. Não estou a dizer isso. Não Mas- estás a julgar o senhor, estás a julgar a nacionalidade. Não tem muito. Não sei, a Inglaterra é muito. Talvez. Demasiado. Civilizada. Não sei. Sim, E a América é demasiado selvagem. sim. Não há um meio termo. Sim. E Talvez também os porque canadianos. a América é completamente. O pensamento é completamente desviado para um lado, não é? Para o lado do capitalismo. Pronto. Sim. Eles até. Nem existe partido comunista lá porque os comunistas são São o inimigo mortal. Portanto, É verdade. Pronto, então o pensamento é todo desviado para um lado. Sim. Nós tínhamos, sabes quem é que é o nosso maior filósofo da história? Não, isso nem existe, não é? Claro, nem Sim, existe mas- esta coisa. Mas dos tempos modernos, também havia outro que uma pessoa de Mas filosofia gostava português muito. ou- Português. Uma pessoa de filosofia gostava muito, que era o. Não me lembro. Mas um que eu gosto muito é um velhote. Tens que ver uns vídeos. Que já morreu. Tens que ver uns vídeos na net. Se calhar para a próxima até podemos por isso. Que era o Agostinho da Silva. Agostinho da Eu não Silva. tenho certeza se já ouvi falar disso ou não. Mas esse eu não andei na escola, depois descobri eu mais também. tarde. E ele era defensor da liberdade. Máximo da liberdade. Pronto, mas sim, concordo com isso. Eu gosto deste texto, deste discurso dele, Uhum. que fica muito melhor na voz dele. Não, pois. Mas tu fizeste o quê? Transcreveste? Sim, Poças, peguei na paciência. transcrição. Não, fui à internet. Ok, Alguém ok, tinha ok. feito e eu Pronto, simplesmente tomei ok. uso. Ok. Isso. Mas sim, é Ah, isso. Eu acho que isso é uma boa mensagem para terminar. Sim. Nós estamos sempre à procura de uma coisa qualquer, não é? Terminar, primeiro é. Quer dizer, nas crianças não é bem, não é? Sim. Os adultos é que tentam pôr isso. As crianças Sim, as querem crianças só vivem no fazer momento. aquilo. Eu quero um chocolate agora, Sim, não é daqui a mas- 5 minutos. Mas pronto. Mas a partir dali do 9º ano, em que já se tem que definir o. Sim, nós estamos sempre a Como se pensar. aquela. Agora que eu penso, como se aquela espécie de definição do futuro fosse alguma coisa. Nós vamos lá, pelo menos eu íamos na nossa escola, à psicóloga da escola que nos ia fazer o teste Técnico. psicotécnico. Como se isso definisse alguma coisa. E que não define Uns nada. desenhos numa folha. Enfim. Mas pronto. E aí sim começa a pressão de ter notas e depois ir para a universidade, e depois sair da universidade, depois o mercado de trabalho, e depois a casa, e depois o carro, e depois. E pronto, E as pessoas. quando chegas a meia idade já... É isso, aos 40 anos as pessoas percebem que foi um desperdício e então tentam recuperar. Pronto. Se calhar eu já estou nos 40 anos. Não sei. Já Acho estou que somos dois. claramente a sentir isso. Somos dois. Mas pronto. É isso. Acho que sim. Pronto, vê só esta piada aqui para as pessoas voltar a ver isto. Se calhar a gente talvez consiga pôr isto, não sei, mas achei isto engraçado. Vi isto agora, achei isto engraçado. Eu posso dizer, eu sou um... Queres... Pronto, basicamente... Diz. Eu posso descrever um bocado a imagem. Temos um jeep, temos um urso polar e temos um homem com um casaco azul a fugir do urso polar. E o urso polar diz: "Excuse me, sir. Can we please talk about climate change?" Muito engraçado, sim. E o urso a dar a volta ao carro enquanto o homem foge pelo outro lado. Sim. Estão a jogar Às escondidas. Sim. Bem, Tá bem, vai. Termina isso. Até para a semana. E para a semana falamos do Agostinho da Silva. ok. É giro. Hara bra.